bem, ia tudo bem nessa votação extraordinária na Câmara ontem, até que chegamos ao terceiro projeto da pauta, o último a ser analisado pelos vereadores de Porto Alegre. Projeto que previa mudanças no DEMAI. Não é a concessão, né? Exatamente. Não é a concessão. Que é o tema mais polêmico que mas seria... Mas tem relação com a concessão. É um passo, né? São alguns primeiros passos, mas não é a concessão em si. Explica pra gente. Não é a concessão em si, exato. Essa já está aprovada. Inclusive, a possibilidade... Isso é promessa de campanha, inclusive. Isso já aprovaram antes, né? A possibilidade. Só que não é a concessão, é outro, tem que mandar um projeto específico. Isso. Mas o caminho já está aberto. O caminho está aberto para concessão e o prefeito Sebastião Melo encaminhou um projeto alterando a estrutura do DEMAI e alterando a estrutura do Conselho do DEMAI. A estrutura do DEMAI cria diretorias novas do DEMAI, não tem grande polêmica nisso, mas a alteração do Conselho do DEMAI tem relação com a futura concessão do DEMAI. Vamos explicar. O projeto do prefeito Sebastião Melo sobre o DEMAI torna o atual Conselho do DEMAI, que é deliberativo, que toma decisões, vota decisões, em um conselho consultivo. De um conselho que decide algo, passará a ser um conselho que opina sobre questões importantes para o DEMAI. E aí é que está a polêmica, e aí é que tinha divergência entre base do prefeito Sebastião Melo e opinião da oposição. Pois bem, a oposição tem minoria na Câmara de Porto Alegre, tem perdido as votações, inclusive por placares repetidos, porque está muito consolidada a base de Melo maior do que o tamanho da oposição, e chegou o momento desse projeto. Quando ia se começar a se discutir esse projeto, uma vereadora do PT pediu a palavra, pediu uma parte e anunciou que havia conquistado uma liminar na justiça para impedir essa votação. Vereadora Natasha. Vereadora Natasha, primeiro mandato, líder da bancada do PT na Câmara, anunciou e apresentou a liminar que foi emitida pelo juiz Gustavo Borsa Antonello. O argumento central ali da liminar é de que se trata de possível dano ao meio ambiente e de que, assim como se trata de meio ambiente de Porto Alegre, é necessário, segundo a lei orgânica da capital, 90 dias de debate, 90 dias de transcurso do projeto antes de ele ser aprovado. Apresentou e, com isso, paralisa imediatamente a votação. Isso gerou frustração na base aliada do prefeito, mas gerou especialmente a fúria de um vereador, que é o vereador Ramiro Rosário, do Partido Novo. Ele foi ao microfone da Câmara, começou a repetir o nome do juiz Gustavo Borsa Antonello, chamou no microfone da própria Câmara o juiz de canalha e fez outras ofensas ao juiz, e depois que se encerrou a sessão, a gente foi conversar com o vereador Ramiro Rosário, do Partido Novo, para entender se ele mantinha as falas que havia feito antes e quais os argumentos. Vamos ouvir um trechinho aqui da conversa com o vereador Ramiro Rosário do Novo. Vereador, os argumentos do senhor contra a judicialização do caso, o senhor apresentou aqui há pouco, a gente ouviu, mas teve uma parte que chamou a atenção, inclusive foi o debate final aqui, que são as palavras que o senhor usou, em relação ao juiz que assinou a decisão. O senhor me corrija se eu estiver errado, canalha e... Juiz de bosta. Como? Juiz de bosta. E canalha. E canalha. Por que o senhor usa esses termos para se referir a isso? Porque eu tenho certeza que a grande maioria da sociedade de Porto Alegre, da população que fez as suas escolhas legítimas, que participou das eleições, que decidiu qual projeto de cidade deseja para o futuro, esse tema foi amplamente debatido em todo o período eleitoral. Elegeram 35 vereadores. Cada vereador sempre se manifestou se é favorável, se é contrário, a concessão do DEMAI ou não. Tem um trecho da primeira entrevista que a gente fez com o vereador Ramiro Rosário, logo depois que encerrou a sessão, e ele repetiu ao microfone da Gaúcha o que havia dito antes no microfone da Câmara da capital. Pois bem, logo depois que ele falou no microfone da Câmara, o vereador Olibone, do PT, foi lá e tentou contemporizar. Disse, vereador, o senhor não quer retirar as falas que fez, não quer alterar para os registros, pedir desculpas, tentando acalmar os ânimos. Isso não aconteceu, ficou a fala mantida, inclusive a presidente da Câmara, comandante Nádia, disse naquele momento que cada vereador é responsável pelo que diz dentro do legislativo da capital. Pois bem, fato contínuo a isso, a gente teve uma manifestação muito forte daí
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de representações de juízes. A nota da Júris é muito forte, né? E ainda tem mais uma coisa, né, Gabriel, que foi já um requerimento para um processo na Comissão de Ética, para a abertura de um processo na Comissão de Ética feito pelo vereador Alexandre Bublitz, que pede porque o vereador Ramiro Rosário, eu digo na coluna hoje, ele teve um piti, né? Porque isso aí é um piti. Mas o que ele fez fere o decoro parlamentar, que é o que a Comissão de Ética investiga. Ele pode criticar, e eu quero deixar, essa é a minha opinião, tá? Eu quero deixar claro que pode criticar. Mas um vereador com esse palavrado, com esse linguajar, o Gabriel está perguntando como? E aí ele repete, eu não vou dizer aqui o que ele disse, porque os nossos ouvintes acabaram de escutar aqui. Critica, não tem problema criticar uma decisão judicial, o próprio movimento dos vereadores do PT, mas não dessa forma, né? Essa forma é trazer o esgoto que são as redes sociais para dentro do parlamento aqui em Porto Alegre. Eu acho ruim, essa é a minha opinião, né? O vereador é muito ativo nas redes sociais e ele trouxe, de fato, assim, esse linguajar de baixo calão para dentro do plenário. Também acho que os juízes não são intocáveis, eles podem ser criticados no mérito das suas decisões. Agora, esse tipo de palavreado não é compatível com o que se espera de um representante dizendo, ele tem que ser chamado na rua, tem que ser cobrado na rua. Para que incitar dessa forma? Isso é incitar a violência contra o juiz. E não é um caso, vamos lá, né? As pessoas não estão assim na porta da rua pedindo... por favor, mude o DEMAI aqui e tal. Muda esse projeto do DEMAI, que na verdade a população não está nem ligada no que significa, porque é uma mudança estrutural interna. A população quer um serviço bom. A população quer um serviço bom. E não é disso que nós estamos falando nesse momento do projeto. Então, essa incitação que ele faz, de as pessoas vão expor esse juiz na rua, isso ficou muito ruim. E eu penso que, no mínimo, assim, para começo de conversa, o vereador Ramiro Rosário deveria pedir desculpas ao juiz. Eu vou fazer referência aqui às notas do Tribunal de Justiça, a Júris, e agora saiu há pouco mais uma, acabei de receber aqui da assessoria da Amatra, dos Juízes do Trabalho. Vamos lá, alguns trechinhos rápidos. O TJ do Rio Grande do Sul, que é quem responde pelo juiz, é claro, afirmou que os xingamentos ferem o decoro da Câmara e atingem frontalmente a relação harmônica entre os poderes. Um trecho da nota. A mensagem se constitui claramente em uma tentativa de ameaça ao Estado democrático de direito. Tal comportamento, fazendo referência ainda ao que disse Ramiro Rosário, não condiz com a tradição do legislativo porto-alegrense, de onde emergiram ao longo da história grandes referências políticas para o país. A Júris afirmou que a fala de Ramiro Rosário é inaceitável e disse ainda o seguinte: a manifestação transborda do legítimo direito do exercício da liberdade de expressão parlamentar para se transformar em um vil ataque à autonomia dos poderes, podendo configurar quebra de decoro parlamentar e ato ilícito a ser apurado nas esferas civil e criminal competentes. E há pouco chegou a nota da Amatra, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que diz, resumidamente, grande preocupação ao tomar conhecimento dessas ofensas e ameaças proferidas pelo vereador Ramiro Rosário ao magistrado. Queria alguns minutos de fama, conseguiu o vereador Ramiro Rosário. A gente não tem como não reproduzir isso. Não tem como não reproduzir, isso é um fato, né? De tamanha relevância no Legislativo da capital, num momento oficial, aquilo ali é um momento oficial de debate dos projetos, a gente não tem como não repercutir.